Olá pessoal, eu sou a professora Rúbia, professora de literatura aqui do Colégio Global e estamos para mais um bate-papo literário que eu vou apresentar a vocês a obra Casa de Pensão de Aloísio Azevedo, uma obra cobrada pela UFPR no vestibular 2022-2023. Vamos lá? Então, sobre esse livro aqui, Casa de Pensão, o que você precisa saber? Que o autor, o Aloísio Azevedo, escreveu no momento do naturalismo no Brasil. Se você se recorda das suas aulas de literatura, vai ver as características do naturalismo e relembrar um pouquinho do que teu professor passou lá. Tá? Adiante eu vou apresentar para vocês e nós vamos verificar um pouquinho dessas características. O que é importante saber também é que essa obra ela é inspirada num fato verdadeiro, uma história real, que aconteceu de 1876 a 1877 no Rio de Janeiro, que foi a questão Capistrano. Tá, que envolve as personagens aqui que o Aloísio Azevedo colocou, ele está representando personagens verdadeiras e esse caso eu já conto ali. Tá? Então ele vai trazer influências da sociedade, a idealização dos indivíduos, vai retratar bem a realidade do Brasil como era na época que ele escreveu e que se passa essa obra. Ele é um autor fiel às tendências naturalistas, isso é importante, tá? Então vai estar bem difundido aqui na obra dele. Ele vai descrever como eram as pensões do Rio de Janeiro na época, porque ele tinha feito algumas visitas e contatos que ele tinha mesmo de experiência da vida rotineira, o cotidiano ali das casas de pensões, e ele traz tanto as características psicológicas, características físicas, vai ter muita descrição do espaço. Há momentos em que você faz a leitura e parece que você está sentado naquela sala de casa de pensão e até momentos em que você consegue sentir os cheiros que o Aloísio Azevedo descreve. Então é uma obra bem interessante, tá? Ele também vai enfatizar o lado patológico do ser humano, mostrando seus desejos, as suas ambições, partes perversas do ser humano, que até então não vinham nas publicações. A gente sai de um romantismo que tem outras características e o realismo ele busca mais isso, mostrar o verdadeiro ser humano, com suas falhas, as suas omissões, com seus desejos, com as suas vontades e que, para realizar algumas das suas vontades, acaba passando por cima de tudo. Então isso ele apresenta aqui na obra. Contar um pouquinho sobre o enredo então para vocês. Então falando um pouco sobre as personagens aqui do livro. Então as personagens são inspiradas em pessoas que viveram mesmo e fizeram parte desse caso que a Aloísio Azevedo traz aqui retratado. Então eu tenho a principal personagem que é o Amâncio da Silva Bastos e Vasconcelos, que ele foi acusado de um crime de sedução. Então, o nome verdadeiro dessa personagem ali na vida real é João Capistrano da Silva. Aí a personagem Amélia ou Amelita, ela está representando Júlia Pereira, que supostamente foi a moça seduzida. Tá? A Madame Blizzard, o nome verdadeiro dela é Dona Júlia Clara Pereira. Tem o João Coqueiro, ou Janjão, como é apresentado aqui na obra, e o nome verdadeiro dele é Antônio Alexandre Pereira. Ele é irmão da Júlia, a que foi supostamente seduzida, e é ele que vai cometer o crime. Tá? O Dr. Teles de Moura, na vida real, ele é o Dr. Jansen de Castro Júnior, que era o advogado da família da moça. Tá? Vou contar um pouquinho a história para vocês. O Amâncio, ele era um rapaz rico e provinciano, então ele sai lá do Maranhão, o pai dele vai financiar os estudos dele no Rio de Janeiro e ele vem porque ele quer fazer uma faculdade para ser doutor. Não que ele tenha a medicina como um sonho, mas ele vem atrás de um diploma, ele vem atrás de uma certificação que ele ganharia um título de doutor, que era isso que ele queria. Mas por ser provinciano, quando ele chega na corte, ele se deslumbra, porque ele está tendo uma vida que ele nunca teve antes. E ele é muito ingênuo e uma presa fácil para as pessoas oportunistas que querem tirar vantagem com a condição financeira dele. Então ele chega cheio de ilusões, de sonhos. A mãe dele fica muito chorona quando ele parte, porque ele é filho único. O pai, um pai muito opressor, ele teve sempre uma vida de muito opressão, cobrado pelo pai, muita opressão pelo pai, muito carinho pela mãe. Na escola também há relatos aqui no início da história que falam as condições em que o professor
tratava ele, como ele se sentia. Então tudo isso é retratado. Essa angústia, a tristeza dele, o amor que ele tem pela mãe, mas a ânsia de ir embora também fala mais alto. Isso é representado já no início da obra. Então ele chega ao Rio de Janeiro para vir estudar medicina e ele vai morar na casa do Sr. Campos, que é amigo do pai dele, até que ele possa se encaminhar. Só que daí quando ele sai para fazer umas visitinhas no Rio de Janeiro, ele vai conhecer a noite boêmia, a vida como é, ele faz algumas amizades. E essas amizades já começam a mostrar para ele outras coisas que não é o propósito que o pai dele queria que ele tivesse no Rio de Janeiro. Então ele começa a trocar o dia pela noite, ele começa a ter as saídas, as bebedeiras, ele começa a passar as noites nessas casas de pensão, ele começa a ter um outro ritmo de vida e ele quer mais liberdade, que na casa do Sr. Campos ele não encontra. E além do mais, o Amâncio começa a ter ilusões, sonhos amorosos com a esposa do Sr. Campos. Então, antes que isso vá adiante, antes que isso continue e cause um problema maior, então ele decide sair e ele decide ir morar numa casa de pensão. Então, por convite do João Coqueiro, ele é coproprietário com a mulher dele, que já é uma senhora viúva, que perdeu alguns maridos, e daí tá com ela, eles têm essa casa de pensão. Só que o João Coqueiro tem segundas intenções. Por quê? Porque ele quer que o Amâncio more lá para casar a irmã dele com o Amâncio. Assim, é uma oportunidade de desencalhar ela e garantir uma boa mesada para o resto da vida. Administrando os bens da irmã, tendo ali como responsabilidade dela, o João Coqueiro também ia se beneficiar com esse casamento. E aí começa um jogo de interesses porque, gente, na pensão existem outros moradores e mostra o jeito peculiar de cada um. E o Amâncio, por ser ingênuo, sonhador, ele também se apaixona muito. Então ele começa a ter envolvimentos amorosos, mas não é uma obra do naturalismo aqui, mas não é nada que vai incitar que realmente aconteça isso de fato. O amor, ele fica platônico, fica no desejo, fica na conquista, fica no sonho, na ardência de sonhar e imaginar em ter aquele amor realizado. Tá? Não que realmente ia para vias de fato, assim como aconteceu que ele sonhava com a esposa do Sr. Campos, em que ele queria ser correspondido, que ele queria olhar para ela, que ele queria estar lá só para ver o sorriso dela. Assim acontecia com outros moradores da casa de pensão, que ele também tinha esses sonhos, e o interesse da irmã do João Coqueiro em cima dele também, que ele se interessava por ela. Então o Amâncio se interessava por todo mundo, e todo mundo queria também usar o Amâncio. Então, desde pequeno, o Amâncio, quando ele foi criado, ele recebeu uma ama de leite e ela tinha problema de reumatismo. E as pessoas já diziam, olha, isso não vai ser bom, porque vai passar no sangue para o leite e ele pode desenvolver isso. E, enfim, o Amâncio fica doente. E ele tem crises reumáticas muito fortes, ele fica muito tempo doente. E nesse período que ele está na casa de pensão, ele relata que ele fica muito tempo acamado, aí ele vai passar o sofrimento. A Amélia vai cuidar muito dele, a irmã do João Coqueiro, com segundas intenções para que se apaixone, e aí tem todo o período de doença, mesmo que ele queira ir embora, ele também fica sensibilizado em que estão cuidando dele, porque ele está largado sozinho lá. Ele também percebe que está sendo explorado porque o João Coqueiro pega muito mais dinheiro dele, ele tem que pagar tudo, roupa, móveis, comida, e quando ele vê, ele está bancando a casa de pensão, porque o João Coqueiro vai se desfazendo de alguns moradores também para privilegiar o Amâncio, dar o melhor quarto, dar o melhor atendimento, e assim vai. Tem histórias paralelas junto a essa história principal que vai narrando a vida dessas personagens que vivem ali, cada um com o seu estilo, tá? Mas o médico vai recomendar que o Amâncio vá pegar um ar do campo, que ele precise ir para a serra para morar, porque vai fazer muito bem para ele, para a questão das febres, para a questão do problema dele. Um ar puro era muito melhor do que viver ali na cidade. Então ele vai e leva a família do João Coqueiro inteira, e ele que banca tudo. E ele tá com muitas saudades da mãe dele, que vai chegar um momento em que o pai dele falece. Então ele sabe que o pai dele morre lá no Maranhão, que a mãe tá sozinha e tá pedindo para que ele vá ao encontro dela, e ele quer ir. Só que a Amélia não deixa, ela só deixa se ele casar com ela. Mas ele não quer casar com a Amélia.
E a Amélia, então, começa a fazer chantagens, exigir coisas. E ele vai cedendo. Ele vai pagando, até que ele decide, ele elabora um plano de fuga. Então, que ele diz pra Amélia que ele vai à cidade fazer algo, mas ele vai fugir. Só que o João Coqueiro, o irmão da Amélia, que não é bobo, descobre. E ele vai até a polícia e denuncia que o Amâncio abusou, seduziu, né, tirou vantagens da irmã, conquistou ela e agora estava indo embora. E nós estamos falando de um período que não é agora do Brasil. Então, o que acontecia? Seduzir, prometer em casamento, começar a dar falsas esperanças e depois você não concretizar o que você prometeu era considerado crime. Então, a polícia foi lá e acabou prendendo o Amâncio. Nesse meio tempo, então, começa toda a negociata de advogados, o senhor Campos vai ajudar o Amâncio, só que vai ser resgatado uma coisa lá do início, quando o Amâncio tinha aquele amor idealizado pela mulher do senhor Campos, ele fez uma carta a ela, só que essa carta nunca foi entregue, e ela estava em poder de quem? Da Amélia, porque a Amélia mexeu nas coisas dele e descobriu. Então, o irmão dela, o João Coqueiro, tinha essa carta. E essa carta chegou ao Sr. Campos. E o Sr. Campos viu toda a declaração de amor que o Amâncio tinha feito para a mulher dele. E aí ele também abandonou o Amâncio. E aí tem toda a reviravolta. O advogado que é contratado pelo João Coqueiro é um advogado bem polêmico na época do Rio de Janeiro. E vai para julgamento e a sociedade fica dividida. E esse é um ponto alto da obra que você deve prestar bastante atenção e ver como é o conceito do que a sociedade vai julgar certo ou errado. Então, no primeiro momento, o Amâncio tem muitos apoiadores. O grupo, principalmente dos universitários, vem essa ideia, não, olha, ele está sendo usado, o João Coqueiro está explorando ele, vai a julgamento. E o Amâncio é absolvido. Então, ele não é condenado a crime nenhum e não ter que casar com a Amélia. Nesse momento aparece na obra toda a tristeza e angústia do João Coqueiro, desespero porque a família está desamparada, sem dinheiro, a pressão popular, a pressão pública dizendo que ele era um aproveitador, então isso que seria da família dele dali para frente, as pessoas começam a cercar a casa dele, jogar pedra, ter xingamento. Tem uma passagem que o João Coqueiro pega uma arma e ele coloca para dar um tiro na cabeça e ele reflete, não, eu não tenho coragem de fazer isso, aí ele toma outra decisão. Ele pega a arma e sai de casa. Nesse momento, o Amâncio está num hotel, comemorando com seus amigos. Aí é descrito como um verdadeiro carnaval que está acontecendo, a festa pela vitória. A cidade do Rio de Janeiro comemora, como se fosse o final de campeonato, sobre esse julgamento que chamou muita atenção. E o João Coqueiro entra no hotel. Então ele entra, vai ao quarto onde o Amâncio está dormindo e ele olha para ele deitado na cama e atira e mata ele a queima-roupa. Então, o João Coqueiro vai ser preso, mas a situação daí já vai mudar. A sociedade vai ver com outros olhos. Não vai ver mais como a questão do Amâncio sendo inocente e o João Coqueiro estava explorando. É como o João Coqueiro está vingando a honra da irmã. E um homem que quer vingar a honra, um homem está no seu direito, então ele fez o certo. Então a sociedade já muda o foco e começa a achar o João Coqueiro certo na sua atitude e o Amâncio já é esquecido. E aí vem o momento em que a mãe do Amâncio chega no Rio de Janeiro porque ela quer encontrar o filho. Só que vir, né, ao Rio de Janeiro naquela época não é como hoje, você pega um voo que é rápido. Ela veio num vapor. Então demorou algum tempo até ela chegar, ela não sabia da notícia que o filho tinha sido morto e tem a descrição no final do livro que ela desce e ela olha na vitrine de uma loja que tem fotos que foram vendidas do corpo do Amâncio dentro do necrotério, mostrando ali que ele foi morto, que quem matou ele. Então a mãe fica sabendo desse jeito. Tá? Então o Aloysio Azevedo mexe muito com a nossa imaginação, ele mexe muito com questões éticas, morais da sociedade, como muda a opinião das pessoas conforme a influência da mídia também. Então esse é um caso que aconteceu no Rio de Janeiro e ele traz de uma forma fictícia aqui, por essas personagens, mas contando uma história verdadeira. Então espero ter ajudado vocês com essas informações sobre o livro Casa de Pensão. Lembrem-se, né, pessoal, que aqui são dicas e é um recorte muito rápido da leitura. Nada substitui a verdadeira leitura, é você ler por prazer, ler por conhecimento, que faz toda a diferença. Digo a vocês, essa obra aqui é fantástica. Quem puder, leia. Boa sorte para vocês nos vestibulares e até mais.